porque o Salmo 107 é um chamado ao louvor e à gratidão por causa da misericórdia com Deus. E vocês vão ver que nesse texto trata especificamente de 4 grupos, mas 4 grupos que hoje nós podemos encontrar nos nossos dias. Nós vamos ver que tem 4 grupos específicos de pessoas. E nós vamos ver que esse salmo relata muito bem pessoas que estão nessa mesma condição. Pessoas que estão longe de Deus, separadas de Deus por causa do pecado, mas que em Cristo Jesus elas podem encontrar a salvação. Muitas pessoas hoje andam presas no pecado e sem esperança, porque muitas pessoas podem seguir até religiões que trazem uma ótica otimista acerca do futuro, mas quando nós olhamos para fora, principalmente nesse período pós-pandemia, nós vemos que as pessoas estão cada vez piores. As pessoas estão sem paciência, até mesmo é difícil esperar numa fila de mercado para uma pessoa ser atendida. Nós vemos também as pessoas mais irritadas, qualquer hoje motivo pode gerar uma grande discussão, até mesmo no ambiente de trabalho. Por que isso? Porque obviamente nós estamos mais perto, cada dia mais perto, da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, a expectativa ela não é positiva acerca do futuro. Basta cada dia o seu próprio mal, a palavra de Deus diz. Então nós temos que estar preparados, porque nós vamos lidar com pessoas que têm essas perspectivas. Mas assim como Deus libertou cada um desses 4 grupos específicos que está aqui nesse salmo, Ele continua libertando pessoas escravizadas no pecado. Pessoas que, como nós lemos em Efésios 2, e é essa a descrição, pessoas mortas em delitos e pecados. E aqui, obviamente, como ele fala mortas, é mortas espiritualmente. É pessoas que estão separadas de Deus. É por isso que nós vimos também e lemos em Efésios que boas obras não salvam. Porque não há nada que nós podemos fazer para merecer a salvação. Somente aquilo que Jesus Cristo fez na cruz é suficiente para salvar e redimir pecadores. E obviamente não apenas a sua morte, mas a sua ressurreição, que garante também um lugar no céu. E nós vamos agora olhar em específico para cada grupo que é citado aqui nesse texto. Eu peço que todos atentem agora para os versos de número 4 ao verso de número 9, que aqui é o clamor dos perdidos no deserto. Muitas pessoas hoje parecem que estão num deserto imenso, e nós vamos ver isso aqui descrito nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitar. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades, e os levou por caminho direito, para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. A vida sem Deus, todos nós aqui podemos olhar para trás, é como um deserto árido, porque nada nesse mundo pode saciar a nossa alma. Nós vemos que muitas pessoas, elas vagam sem direção e elas tentam buscar prazeres temporários para preencher essa alma faminta, para alimentar a sua alma. E é a pior coisa que nós podemos fazer, porque hoje mesmo nós vemos como as coisas são perecíveis, como
Hoje nós podemos ter uma boa condição financeira, aqueles que se apoiam na riqueza. Mas vem uma guerra, acaba com tudo. Pode vir uma doença e eu ter que usar todo o dinheiro e ainda faltar para um determinado tratamento. Então, pessoas que se apegam até mesmo em coisas que são lícitas, elas serão desapontadas. Por isso, nós vemos o grande perigo que é pessoas que andam sedentas, famintas espiritualmente. Muitos aqui já viram o filme O Peregrino. Quando o cristão é chamado na cidade da destruição, nós vemos que os moradores, eles perdiam o seu tempo em prazeres temporários e achavam uma loucura ele iniciar a peregrinação em busca da salvação. Mas nós vemos que sua alma estava sedenta. E o que ele fez? Ele correu sem olhar para trás. E todos que se encontram nessa situação, nesse deserto, devem correr rumo a Jesus Cristo, o único que pode salvar. Eu quero que todos abram em João 6,35, porque aqui a palavra de Deus nos descreve Jesus como aquele que pode alimentar, saciar a nossa alma. João, capítulo 6, versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus, João 6, verso de número 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Somente em Jesus Cristo nós encontramos o alimento sólido, trazendo na questão correta também. Somente em Cristo Jesus que nós encontramos a salvação. É somente em Cristo Jesus que nós encontramos o perdão. É somente em Jesus Cristo que nós encontramos a vida eterna. Por isso, uma pergunta para refletirmos. Aqueles que talvez tenham passado por isso. Você tem tentado saciar a sua alma com as coisas desse mundo, mas continua se sentindo vazio? Então é o momento para você ir até Cristo em Jesus. Porque nós lemos aqui em João que Ele é o pão da vida. Ele pode alimentar a nossa alma. É somente nele que nós podemos ser saciados. Coisas temporárias, carreira profissional, saúde, qualquer outro aspecto. Não que essas coisas não sejam ilícitas, mas nós vemos que hoje as pessoas têm ido para um lado até mais perverso, buscando prazeres sexuais, buscando a imoralidade, buscando valores que são totalmente contrários à palavra de Deus. Nós vemos isso sendo aceito em igrejas, pessoas que vêm em pecados com coisas sérias e venha do jeito que você está e continue do jeito que está. Mas Cristo, Ele traz uma mudança, Ele traz um novo coração, Ele traz uma nova mente, Ele vem para transformar a tua vida, não para você continuar da mesma forma. Nós vamos ver agora o segundo grupo, que são os escravizados. Daí não são apenas aquelas pessoas que se encontram no deserto buscando prazer, são aquelas pessoas que já estão escravas de certas coisas. Verso de número 10 ao número 16 do Salmo 107. Tal qual com que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse.
Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades, tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. O pecado aprisiona e escraviza as pessoas. Tem uma frase muito conhecida de um puritano chamado John Owen, que ela diz o seguinte: ou você mata o pecado, ou o pecado te matará. Então nós, como cristãos, somos chamados, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, a todo dia nós mortificarmos a nossa carne. Todo dia nós temos que lutar com o pecado, porque obviamente nós vamos pecar, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Então sim, nós vamos lutar com o pecado, mas é para ser uma luta, não é para ser algo que eu aceito cair nos pecados das mesmas coisas e não procuro lutar contra a minha carne, por meio da oração, por meio da leitura, por meio do relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que hoje o mundo está entregue a isso, que são cadeias invisíveis, vícios, imoralidade, orgulho e incredulidade. Basta nós vermos a quantidade de pessoas que hoje têm se autodenominado ateus, agnósticos, pessoas que não querem mais saber de Deus, não querem mais, não importa se ele existe ou não, eles querem viver as suas vidas seguindo, seguindo os seus caminhos. Então, nós vemos o perigo que é os vícios, mas Cristo veio libertar os cativos. Obviamente nós vemos muitas pessoas, e aqui nós precisamos cuidar, que quando nós pedimos acerca da sua conversão, muitas relatam uma libertação de um vício. Não que isso não seja algo bom, não que isso seja algo maravilhoso que Deus faz, mas não é apenas isto. Mudar alguns aspectos morais não significa que eu recebi um novo coração. Cristo veio para transformar, para libertar de todos os vícios. Não apenas questão de vícios como bebida, como drogas. Muitas pessoas procuram as igrejas hoje por causa disso. E fazem campanhas, barganham, dão dízimo, fazem isso, fazem aquilo outro. Cristo veio para nos libertar da escravidão do pecado, em primeiro lugar. Porque todos nós aqui nessa sala somos pecadores. Nós podemos lutar com dificuldades diferentes, cada um. Alguns lutam mais com orgulho, outros talvez com ganância, com mentira, com determinadas coisas. Mas todos nós aqui somos pecadores. Cristo veio para nos libertar de nós mesmos. Porque nós mesmos muitas vezes somos um ídolo. Nós mesmos, o nosso coração, nós pegamos e vivemos para agradar a nós mesmos. E Cristo veio para nos libertar disso também. Lucas, capítulo 4, versículo 18, diz que Cristo veio para libertar os cativos. Então todos aqueles que vão até Cristo têm as suas cadeias, as suas correntes quebradas. Cristo liberta. É por isso que nós falamos que não há, muitas vezes nós falamos no período da manhã que não há cristãos carnais. Porque o que acontece? Quando Cristo vem, ele transforma a vida da pessoa. O Espírito Santo passa a habitar, então ele começa a trabalhar na vida do cristão. Então vai haver uma mudança significativa. Você não vai conseguir mais viver da mesma forma. Era que nem, usando uma ilustração bem conhecida, tem um pregador que usa muito, mas eu não vejo aplicação melhor. Eu pegar e falar para vocês aqui nessa noite que eu estava vindo para cá e fui atropelado por um caminhão. E continuo da mesma forma.
o que vocês vão dizer que eu sou? Um mentiroso, um louco? Se um encontro com um caminhão causa isso numa pessoa, imagina com o próprio Deus, que é justo, que é santo, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ele nunca vai nos deixar da mesma forma. Ele vai trabalhar no nosso coração, nas áreas que nós temos mais dificuldades, naqueles vícios, naquelas coisas que nos atrapalham no relacionamento com Deus. Ele vai agir, Ele vai transformar. E isso também traz um questionamento para nós. Você se reconhece que é um escravo do pecado e precisa de libertação? Aqueles talvez essa noite aqui, que não foram até Cristo em arrependimento de pecados e fé em sua obra perfeita. Você ainda se sente como um escravo do pecado? Em Cristo Jesus você pode encontrar a libertação, a liberdade que Ele dá. Nós vemos também agora que vai ter um terceiro grupo, que é muito evidente também nos nossos dias, que são os doentes e feridos, que é no verso de número 17 ao verso de número 22. Diz assim: os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos do homem, e ofereçam o sacrifício de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Aqui nós vemos uma consequência que o pecado realmente faz com muitas pessoas. O pecado adoece a alma e conduz à morte. Nós vemos na Bíblia que o pecado, muitas pessoas tiveram como consequência até mesmo a morte. Nós mesmos, antes de começar o culto, nós estávamos falando de Ananias. Ananias e Safira, por ele ter mentido, trouxe uma consequência seríssima quando ele foi dar a oferta. Se isso acontecesse nos nossos dias, teria muitos óbitos também. Infelizmente, há pessoas que colhem isso. O pecado é o veneno mais mortal, pois ele não mata apenas também o corpo, mas ele mata a alma. O pecado, ele nos afasta de Deus. É por isso que todos os dias nós devemos sempre pedir perdão a Deus. Porque todos os dias nós falhamos. Muitas vezes talvez não em atos, mas em pensamentos, em coisas que desagradam a Deus. É por isso que nós precisamos confessar. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração para ver aquilo que tem atrapalhado o nosso relacionamento com Deus. Porque o pecado, para nós cristãos, nos afasta de Deus. E as pessoas que vivem no pecado estão mortas, como nós vimos, espiritualmente, totalmente afastadas, cada vez mais endurecidas, longe de Deus. Mas nós precisamos fazer como o povo lá no Egito, que saiu do Egito. Números, capítulo 21, versículo de número 9. Esse texto eu peço que todos abram lá no início da palavra de Deus, Números, capítulo 21, versículo de número 9.
Números capítulo 21, versículo 9, diz assim: E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. O que aconteceu aqui? O povo, obviamente, começou a reclamar de Deus e reclamar acerca de Moisés, porque tinha tirado do Egito na peregrinação, e Deus mandou com que cobras viessem e começaram a picar e pessoas foram mortas. Mas aqui nós precisamos olhar para o significado que já apontava. Essa serpente de bronze que o povo olhou e foi curado é um tipo de Cristo, no sentido que remete ao que Cristo haveria de vir e fazer. Há muito simbolismo também na palavra de Deus, que nos traz e nos remete àquilo que o próprio Filho de Deus iria vir e fazer. E todos aqueles que querem ser sarados, que querem ser curados, devem olhar para Cristo na cruz. Assim como essa serpente, ela foi levantada. O nosso Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, foi levantado por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. É por isso que nós precisamos olhar para Ele como único digno de nos salvar, pela sua vida perfeita de obediência. Porque tudo dele, como nós sabemos, e a palavra de Deus diz, que tudo dele fluía graça e verdade. Ele nunca pecou. Ele foi fiel até a morte, cumprindo todas as promessas, mas ele não morreu, ele ressuscitou. Jesus é o único remédio para a doença do pecado. Somente em Jesus Cristo nós encontramos o antídoto. É por isso que a educação não vai mudar a situação atual. É por isso que a economia não vai mudar a situação atual. É por isso que qualquer outra coisa não pode mudar, porque o problema do homem é o pecado, e somente o Evangelho de Jesus Cristo é que pode nos libertar, pode nos curar. É o verdadeiro antídoto, o remédio, a vacina verdadeira que cura de uma vez por todos. E aqui, vendo esse terceiro grupo, tem mais uma reflexão. Você já reconheceu a sua necessidade do grande médico de almas, o Senhor Jesus Cristo? Você um dia já reconheceu que precisa de um novo coração, uma cirurgia espiritual, algo que mude a sua mente, o seu coração. E agora nós vamos para o último grupo do nosso texto, que é os náufragos, que são aqueles que estão à deriva. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 23. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que leva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e perderam todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos do homem. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Aqui está o último grupo
que o salmista relata. E essa é a vida de todos os pecadores. É como um barco à deriva em meio à tempestade do juízo divino. Foi isso também que atribulou o cristão quando ele estava na cidade da destruição. Porque ele sabia que viria a destruição, que viria o dia do juízo, onde prestaríamos contas daquilo que nós fizemos. E obviamente, isso é algo que muitas pessoas temem. Você questiona pessoas aí fora, como alguém pode ser salvo, como alguém pode ter um lugar no céu. Você vai escutar muitas vezes as pessoas falando: eu quero ir para lá, mas eu não sei. Eu não sei como ir para o céu. Muitas vão apontar para suas boas obras. Vão achar porque não mataram, porque não adulteraram, porque não fizeram isso ou aquilo outro, vão para o céu. Mas nós vemos que teve pessoas que fizeram isso e foram para o céu. Davi matou, adulterou e era o homem segundo o coração de Deus e foi perdoado. O ladrão na cruz, que era homem mau, que fez coisas vis, também foi perdoado e foi para o céu. Muitos de nós aqui, nós temos esperança, mesmo que fizemos coisas terríveis, nós temos esperança de salvação. Por quê? Porque nós nos apoiamos às obras de Cristo, porque nós apoiamos em sua justiça, porque nós nos apoiamos naquilo que Ele fez, no seu sacrifício perfeito na cruz. Os pecadores, eles estão pendurados sobre o inferno, por um fio fino da misericórdia de Deus. É somente por meio de Cristo, é somente eu olhando para a cruz, é somente eu olhando para o Filho unigênito de Deus, me arrependendo dos pecados e crendo nele, que eu sou salvo. É apenas um caminho, não há outro. É por isso que nós falamos que muitas vezes as pessoas se perdem em religiões, mas há apenas duas religiões, a verdadeira e a falsa. Todas essas religiões, elas podem ser resumidas em uma só: a salvação por boas obras, a salvação que busca apoio no esforço humano, mas a verdadeira aponta para Cristo Jesus. Obviamente não estou falando que obras não vão acontecer, mas vão acontecer após a conversão, como consequência daquilo que Deus faz no coração da pessoa. Todos nós fomos criados para produzir boas obras. Só que obviamente com a queda no Éden nós perdemos isso. Nosso relacionamento com Deus foi cortado. E é por isso que Cristo Jesus teve que vir, para tomar sobre si o meu pecado. Pecado daqueles que haveriam de crer. E assim como Jesus acalmou a tempestade, não somente lá no Mar da Galileia, nós vemos que Jesus acalmou duas tempestades. Jesus continua acalmando a tempestade do nosso coração, daqueles que confiam em Cristo. Aqueles que confiam em Cristo não precisam temer as tempestades que vêm diariamente na sua vida, as lutas, as provações. Mesmo que o mundo possa estar caindo lá fora, eu posso me apegar nas promessas de Deus e confiar que é daqui para a eternidade. Que se eu estou em Cristo Jesus, se eu fui reconciliado por meio de seu sangue, de seu sacrifício perfeito, eu posso ter paz. Em primeiro lugar, porque eu já tenho paz com Deus. A minha dívida foi paga. O meu pecado foi cancelado. Então eu posso ter confiança que aquele que começou a boa obra, ele irá completar até o fim. Então nós podemos descansar em Deus,
Nós não precisamos ficar preocupados se um governo de esquerda, de direita, como nós vimos essa manhã, acerca das autoridades. Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. E se Deus permite que governos corruptos assumam o controle das nações, muitas vezes é para o juízo dessa nação. Muitas vezes é para corrigir muitos aspectos errados, muitas coisas terríveis. E se nós olhamos hoje para o nosso governo, nós merecemos esse governo. Porque olha como nós somos conhecidos. O país do carnaval, da imoralidade, corrupção, o jeitinho brasileiro. As igrejas, a teologia da prosperidade tomou conta da maioria das igrejas. A maioria das igrejas prega um falso evangelho. Não há perseguição, nós temos liberdade. Nós vemos que muitas pessoas que professam ser cristãos não conseguem abrir a boca para proclamar as boas novas de salvação. Isso é algo terrível. Então, obviamente, Deus está no controle de toda a situação. É por isso que os verdadeiros cristãos podem descansar, porque Deus cuida de nós, Deus nos alimenta, Deus é o provedor. Não somos nós que somos os nossos provedores. Deus cuida do seu povo. E isso, obviamente, traz outro questionamento para nós. Você já se entregou a Cristo para ser salvo do naufrágio do juízo eterno? Porque essa sim será a pior situação daqueles que não creem, daqueles que não se arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo, quando irão prestar contas por a maneira como eles viveram. Pensem com a nossa multidão de pecados, nós chegarmos diante de um Deus que é santo, de um justo juiz, o Senhor Jesus Cristo. Como nós iremos nos justificar? O que nós iremos falar para Ele? Nós chegaremos lá com as nossas migalhas de boas obras e achamos que Ele vai aceitar aquilo para nos dar um lugar no céu? Ou nós iremos nos apegar em Cristo Jesus? Nós iremos confiar nele, depositar toda a nossa fé, toda a nossa esperança naquilo que Ele fez. É por isso, aqueles que ainda não creram devem correr para Cristo. Mas nós vemos que o Salmo, depois de nos ser relatado da libertação desses 4 tipos de pessoas distintas, nós vemos que no verso 43, o Salmo termina de uma maneira muito especial. Diz assim: quem é sábio observará essas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. O Salmo termina com um chamado ao louvor. Por quê? Porque essas pessoas foram libertas. E é isso que acontece com todos aqueles que vêm até Cristo por arrependimento e fé. O primeiro sentimento, se todos nós olharmos para o momento da nossa conversão, foi um sentimento de grande alegria, de grande louvor, quando nós sabemos que a nossa dívida foi paga, que não há mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Deus continua salvando pessoas hoje, por meio da pregação do Evangelho, por meio dessa mensagem de reconciliação, por meio do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Pessoas ainda são salvas por essa preciosa mensagem. Cristo é a resposta para os que estão perdidos no deserto, os que estão escravizados, para os que estão doentes e também para aqueles que estão à deriva. Deus providenciou um meio para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus.
Diz a palavra de Deus lá em Romanos 10:13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos aqueles que vão até Cristo em arrependimento, contritos em pecados, e colocam seus pecados diante de Deus, e creem na obra perfeita de Cristo Jesus, são perdoados. Todos os que vêm até Ele não os rejeitará de maneira nenhuma. É por isso que nós temos esperança. É por isso que nós podemos confiar em suas promessas. É por isso que mesmo nós tendo essa perspectiva negativa do futuro, de dias maus que estão por vir, nós podemos confiar na palavra de Deus. Por isso aqueles ainda, essa noite, que não foram até Cristo, que você vá até Cristo. Não existe fórmula mágica, não é por meio de uma oraçãozinha que muitas igrejas ensinam, mas é ser honesto diante de Deus, com as suas palavras, colocar diante de Deus, clamar por perdão, confessar os seus pecados, e Ele te escutará, e Ele o perdoará. Se for genuíno, se não for apenas um remorso, mas se for um arrependimento genuíno, Ele irá te perdoar. E Ele irá te reconciliar com Ele, por meio de Cristo. Porque nós temos que olhar para a cruz, nós temos que olhar para aquilo que Ele fez, que foi o ato mais grandioso da história. Não vai ter momento mais grandioso do que esse. Obviamente será muito grandioso também quando Ele voltar como Senhor dos senhores, como Senhor dos exércitos para julgar. Mas o sacrifício perfeito dele na cruz, se entregando por pecadores miseráveis como nós, é algo maravilhoso. Por isso que possamos nos atentar a isso e avaliar o nosso coração. Nós iremos agora entoar um último hino